O significado esotérico dos ensinamentos exotéricos. Um ensino espiritual penetra no significado espiritual por trás de cada símbolo humano. Portanto, seja um feriado ou um dia sagrado, seja um relacionamento, um negócio ou um governo, por trás de cada uma dessas atividades há um princípio espiritual envolvido. E, quando esse princípio é compreendido e aplicado na vida diária, estamos vivendo a vida mística ou espiritual, a vida que o Mestre nos mostrou como viver. Jesus não hesitou em pedir aos seus discípulos que não pensassem no que deveriam comer ou no que deveriam beber. Ele não hesitou em dizer aos seus discípulos que partissem em sua jornada sem bolsa ou alforge. Do ponto de vista humano, isso não era de todo prático, mas ele é o nosso farol e, por incrível que pareça, descobriremos, se obedecermos aos seus ensinamentos, que é muito prático ir sem bolsa, sem script e sem pensar como uma jornada será cumprida, porque existe um infinito invisível. Jesus falou de um Pai interior. Paulo chamou-lhe o Cristo, aquilo que é e se torna visivelmente como pão, água e o vinho, a segurança, a proteção e a paz. Os ensinamentos espirituais vão muito além de meramente nos assegurar comida, roupas e moradia. Se fôssemos considerar o tema da proteção e segurança, nós, com toda a probabilidade, começaríamos imediatamente a pensar em termos de algum tipo tangível de proteção, que poderia tomar a forma de um abrigo à prova de bomba, um colete à prova de balas ou uma máscara de gás. No entanto, eles não são necessários, embora às vezes podem ser fornecidos, de modo que ninguém tenha que pensar neles ou se preocupar com eles, porque a Escritura revela que Deus é uma fortaleza, que Deus é uma torre alta, um esconderijo e um abrigo permanente. Deus é uma rocha. Quando começarmos a entender isso, do ponto de vista espiritual, saberemos que é literalmente verdade. Não que Deus proveja uma rocha, uma torre alta ou uma fortaleza, mas que Deus é a segurança e, portanto, aqueles que vivem, que se movem e têm seu ser em Deus, não precisam pensar em nenhuma forma material de proteção. Isso é importante para cada um de nós, porque de todos os lados há perigos ameaçadores, infecções, contágios, acidentes, guerras, bombas e milhares de outras coisas. Mas nenhum desses pode chegar perto de nossa morada, se o nosso pensamento não está em segurança física e proteção, mas sim mantido firmemente na percepção de Deus como o templo em que vivemos, o abrigo, a fortaleza e a rocha. Esse é o significado esotérico do ensino exotérico. Em outras palavras, o que é claramente exposto para todos lerem nas Escrituras de todos os povos do mundo são ensinamentos exotéricos, mas cada um deles tem um significado esotérico, isto é, todos os ensinamentos externos têm significados internos ou ocultos. Por exemplo, participar do ritual de um serviço de comunhão
pode fornecer uma medida de satisfação para muitos que comungam, mas essa não é a real importância desse ritual. A experiência de comunhão ocorre dentro do próprio ser, quando o verdadeiro significado de ser alimentado com o pão ou com o vinho da comunhão é realizado e compreendido. A verdadeira comunhão é a compreensão do sentido de ser alimentado espiritualmente, de ser alimentado por eu sou o pão da vida, eu sou a água, eu sou o sangue, eu sou a ressurreição, eu sou a vida eterna. Quando entendemos isso, ou a comunhão externa adquire um significado maior, ou se torna sem sentido, porque agora temos aquilo que é maior do que a forma exterior, temos a realização interna. Ao ler as Escrituras, não leia página após página, leia apenas uma pequena parte de cada vez. Se a passagem é uma frase, ou se é uma história completa, como a experiência de Elias sendo alimentado no deserto, ou a experiência de Moisés em guiar os hebreus para fora da escravidão e levá-los ao deserto, ou uma ou outra fase particular do ministério de Jesus, então medite e contemple, pedindo luz interior sobre o significado esotérico dessas passagens. Apenas confie, confie e isso será dado a você. Para ilustrar este ponto, lembro-me dos muitos anos em que não consegui entender o Salmo 91. Não fazia sentido para mim quando prometia que nenhuma dessas coisas chegaria perto de minha morada, porque elas se aproximavam da minha morada, e mais, eu as via chegando também perto da morada de todos os meus amigos e parentes, assim como de todas as outras pessoas que conheci no mundo. Quando chegou a hora em que eu entendi toda a Escritura como tendo um significado interior, eu orei. Qual o significado interno deste muito amado salmo? O que significa isto? Então, um dia, como em grandes luzes elétricas, o primeiro verso se destacou. Aquele que habita no abrigo secreto do Altíssimo ficará sob a sombra do Todo-Poderoso. Não promete imunidade para todos, promete imunidade àqueles que habitam no abrigo secreto do Altíssimo. Ninguém está salvo da armadilha ou do buraco, até que internamente ele possa fazer este acordo. Eu não estou vivendo em um mundo material de tempo e espaço. Eu vivo, me movo e tenho meu ser em Deus. Eu sou aquele homem que tem o seu ser em Cristo. Eu moro com Deus, eu ando com Deus, eu mantenho minha mente firme em Deus. Eu o reconheço em todos os meus caminhos. Na quietude e confiança, descanso na certeza da presença de Deus. Deus em mim e eu em Deus. Com isso em mente, dia após dia, você está permanecendo na palavra e deixando a palavra habitar em você, e você dará frutos ricamente. Ninguém tem o direito de se sentir seguro ou protegido neste mundo, a menos que ele esteja vivendo nessa palavra e deixando que a palavra permaneça nele, a menos que ele esteja vivendo, se movendo
e tendo seu ser na realização de Deus, reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. Em resumo, a menos que esteja entregando sua vida a Deus. Você entende por que o Mestre disse: estreita é a porta e estreito é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram? O mundo espera que, ao ir à igreja no domingo, possa entrar na graça de Deus. Mas as Escrituras são muito claras sobre isso quando nos lembram: tu o manterás em perfeita paz, aquele cuja mente está firme em ti. Reconhece os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Permanece em mim, e eu em ti. Habite, viva e mova-se e tenha seu ser no abrigo secreto do Altíssimo. Então, você não é mais da terra, então você não é mais mundano. Então, você está permanecendo em Deus, em espírito, onde a mente humana e suas atividades não podem chegar, onde as leis da matéria não funcionam e você se encontra livre. Você não vai, no entanto, se encontrar 100% livre instantaneamente. Ainda há períodos de doença e até de períodos de falta ou períodos de tentação para pecar, e talvez até mesmo algumas quedas à beira do caminho e alguns pecados consumados. Todo mundo tropeça, alguns fisicamente, alguns mentalmente, alguns moralmente, alguns financeiramente. O pecado não é tropeçar, mas tropeçar e nunca mais se levantar. Levantar-se depois de uma queda e começar tudo de novo é o caminho espiritual, um caminho para o qual o Mestre nos lembrou de perdoar até 70 vezes 7. E, se devemos perdoar 70 vezes 7, certamente o Pai Celestial perdoa 7.000 vezes 70 vezes 7, sem limite. Se, durante a noite, você não se encontrar naquela terra de leite e mel, lembre-se de que foram necessários 40 anos para que Moisés chegasse lá. Demorou muito tempo para que Elias encontrasse os 7.000 que ainda não haviam dobrado os joelhos a Baal e que foram salvos por ele. Levou 3 anos a Jesus para cumprir seu ministério espiritual, e mesmo assim ele teve que encontrar a morte real antes que pudesse experimentar a ressurreição e a ascensão. Portanto, não fique surpreso ou desapontado se você cair ou falhar muitas vezes. Todo mundo que já esteve neste caminho antes passou por isso. Não há grandes luzes espirituais que não tenham surgido através de provações e tribulações de um tipo ou de outro. E, provavelmente, aqueles que têm maior amor em seus corações, aqueles que têm os maiores dons espirituais de todos, são aqueles que mais profundamente experimentaram o fracasso e, portanto, sabem o que significa caminhar conosco em nossos fracassos. Aqueles que subiram mais alto e ainda podem olhar para baixo, para onde eles estavam, são os que mais nos ajudam no caminho. Aqueles que não entendem o perdão não compreendem o amor, e aqueles que não entendem o amor não entendem o Espírito do Senhor Deus Todo-Poderoso.